Teorema do resto ele resume assim: quando eu fizer o P da raiz desse cara aqui, e quem é a raiz disso aqui? Faço isso aqui igual a zero, né? Quando eu faço isso aqui igual a zero, ó, presta atenção. Zero é igual a x menos 2, ou seja, minha raiz vai dar igual a x igual a 2. Então, quando eu fizer o P de 2, eu vou substituir no lugar do x o 2, né? Então vai ficar 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais m vezes 2. Ah, está falando que o x não está ao quadrado, mas para dar a solução que está lá no livro, esse x está ao quadrado, foi um erro de digitação, tá? Na 12 e na 13 foi um erro de digitação, tá bom? Tá vendo que tem 2x aí? Então é porque ele fez um erro de digitação. Mas vamos calcular se não tivesse? Vamos calcular se a função fosse assim, ó. Vamos falar que a nossa função p de x é igual a x ao cubo menos 3x mais mx mais 6. Eu faria a mesma coisa, né? Eu faria o p de 2. E quando eu fizesse o p de 2, isso aqui ia dar quanto? Ia dar 12, porque é o meu resto. Então, eu falaria aqui 2 ao cubo menos 3 vezes 2 mais m vezes 2, né? Mais 6, isso é igual a 12. Então, ó, ficaria 8 menos 6 mais 2m mais 6, isso é igual a 12. Aí, ó, fazendo a conta, 6 cancela com 6, né? 8 passa subtraindo, então vai ficar 2m é igual a 12 menos 8. Quanto que é 12 menos 8? 12 menos 8 dá 4, né? Então, 2m igual a 4. Então, m igual a 4 dividido por 2, 2. Fiz alguma conta errada? 2 ao cubo, 8. 3 vezes 2 dá menos 6, tá certo? Não, tá certinho, isso mesmo. Tá? Aí, m igual a 2. Se fosse essa equação aqui. Né? Como não é, aí a gente faz o p de 2, né? Tem que ser igual a 12. P de 2 igual a 12 também. Aí, o que eu vou fazer? Ó? 2 ao cubo, né? Fazer essa mesma equação aqui. 2 ao cubo mais 2m mais 6. E isso é igual a quanto? Isso é igual a 12. Deixa eu tirar esse p de 2 aqui. Isso é igual a 12. Beleza, se isso é igual a 12, agora eu poderia resolver normalmente. Então, pegou aí o teorema do resto? Para entender o que realmente é o teorema do resto? 8 menos 3 vezes 2 ao quadrado, né? 4 vezes 3 dá 12, né? 12 mais 2m mais 6 igual a 12. Aí, ó, fazendo essas contas todas aí, eu ia achar que o meu, ó, 6 mais 8 dá 14, 14 menos, certo? 6 mais 8, 14, 14 menos 12 vai dar mais 2, né? Então vai ficar que 2m é igual a 12 menos 2 vai dar 10. Né? Então, meu m é igual a 5. Beleza? Muito, muito. Gostei da atitude, viu? Você perguntar, falar que não entendeu, é exatamente isso que eu quero de vocês. Tá bom? Não tem problema nenhum eu chegar e voltar a matéria aqui e explicar para vocês. A questão é que eu quero que vocês aprendam. Beleza? Se ficar alguma dúvida, a gente fala. Quer que eu pegue isso aqui e mando para vocês? Talvez, viu? Então, vamos lá para mais uma aula de hoje.
A gente já tinha resolvido essas questões, né? Falamos sobre as equações polinomiais, as raízes e o conjunto verdade. E agora a gente vai falar sobre o teorema fundamental da álgebra. O que é o teorema fundamental da álgebra? O teorema fundamental da álgebra, ele afirma que existe pelo menos uma raiz em todo polinômio de grau n. Né? E ele fala ainda pelo menos uma raiz complexa. Né? A gente não estudou números complexos ainda, mas vocês vão entender o que é esse teorema. Tá? Ele está falando assim, ó, que quando você divide um polinômio por algum número, existe pelo menos um número, nem que seja complexo, que seja a raiz dessa função. Ou seja, esse k aqui seria a raiz. Né? Porque quando tem a raiz, significa que o resto da divisão é quanto? É zero. Certo? Quando tem a raiz, significa que o resto da divisão é zero. Beleza. Aí eu faço que esse p, né, igual a zero, eu vejo que isso aqui realmente é a raiz. Então, o que eu posso calcular aqui? Eu posso calcular todas as minhas raízes desses polinômios. Por quê? Pelo teorema de fundamental da álgebra, um polinômio sempre vai ter uma raiz, nem que seja complexa, né? Pelo menos tem uma raiz complexa. Aí, ó, eu divido o meu divisor, né, meu Q1, depois eu vou achar a raiz desse Q1. Continuando, eu poderia dividir meu Q2 e acharia a raiz desse Q2. E continuando a dividir, eu poderia até chegar no último divisor possível, né? Que seria um polinômio de grau zero. Né? Quando eu tivesse ali um monômio de grau zero. E esse monômio de grau zero é como se eu estivesse dividindo até acabar a divisão. Né? E todos esses valores eu encontrava a raiz, nem que seja complexa. Né? Preste bastante atenção, nem que seja complexa. Aí, ele chega aqui que o Qn seria um próprio número, né? Não seria mais uma função, não seria mais um monômio, ou não seria mais um polinômio. Aí, eu conseguiria chegar nessa expressão aqui para o polinômio. Ele poderia ser escrito como o produto aqui da forma fatorada, né? Vezes o A. Um exemplo disso é a equação do segundo grau que eu estudei com vocês ano passado. Né? Eu falava assim, aqui f de x poderia ser escrito como A, lembra? Que multiplica x menos x0, que multiplica x menos x1. Né? Onde x0 e x1 eram o quê? Eram as raízes. Eram as raízes do meu polinômio. Deixa eu... Cadê essa Agora sim. X1 e x0 eram as raízes do meu polinômio. E essa aqui é a forma fatorada. Então, essa forma aqui que a gente chega é a forma fatorada do polinômio. Onde é que você quer chegar com isso? A gente nem estudou números complexos ainda. Sim, a gente não estudou números complexos ainda. E eu queria saber, por acaso, vocês têm ideia do que são os números complexos? Tem? Não? É um pouco? Vou explicar para vocês aqui por alto, tá? E a gente não vai abordar esse conteúdo esse ano. Não que eu me lembro, não estou recordando muito, não. Mas o número complexo é quando a gente chega a esse resultado aqui, ó, raiz de número negativo, raiz de menos 1, por exemplo. A raiz de menos 1, a gente sabe que não existe raiz de número negativo. Né? Por quê? Quando a gente faz Bhaskara, né, a gente fazia lá A menos B é mais ou menos raiz quadrada de delta. Eu até comentei com vocês no primeiro ano sobre 2A. Né? E aí, se esse delta dá negativo, a gente fala, não possui raiz real. Né? Não tem raiz real. Beleza. Aí a gente para por aí, não é isso que faz? Não possui raiz real. Aí a gente para. Só que ele não possui raiz real. A gente falou certo. Mas possui raiz o quê? Complexa. Raiz de menos 1. Ou seja, número e a gente chama a raiz de menos 1 do número i. Né? Não vou aprofundar com vocês em números complexos, mas é só para vocês entenderem isso aqui.
tá? Então, raiz complexa significa que existe raiz de número negativo e é uma raiz complexa, né? É até complexo para a gente entender a raiz de número negativo, né? Olha só. Então, vamos dar um exemplo aqui para simplificar toda essa expressão. Um polinômio de grau 3, eu posso escrever ele assim, ó, ele admite como as raízes 1, 2 e 3. Né? E sendo o p de zero, ou seja, quando você substitui o x por zero igual a 12, ele pede para determinar o p de x. Vou fazer no quadro ali com vocês, preste bastante atenção, beleza? Vocês preferem quadro de giz ou quadro de pincel? Galera, se tiver que falar alguma coisa comigo, o que vocês vão fazer? Vão falar no microfone, tá? Vou falar no microfone porque eu não vou estar ouvindo, não vou estar conseguindo ver o chat. Vamos lá. Ele falou que tinha os números 1, 2 e 3 como raízes, não é isso? Os números 1, 2 e 3 como raízes. E quer achar, ele falou que p de zero e ele determina o polinômio p de x. Então, ó, ele falou que tinha 1, 2 e 3 como raízes e falou que o p de zero é igual a 12. Esse exercício resolvido, tá? Exercício exemplo 1. Tá dando para enxergar, gente? Tá dando para Ô, Juan, tá um enxergar? pouco embaçado. Também tô achando. Acho que a câmera tava suja. Agora foi. Eu tive que limpar a câmera. Vamos lá. Então, ó, pela lei que eu acabei de mostrar para vocês, um polinômio ele pode ser escrito como a que multiplica x menos k1, que multiplica x menos k2, e nesse caso, que tem três raízes, x menos k3. Não é isso? Beleza. E agora o que a gente faz? Se ele pode ser escrito dessa maneira, então eu vou substituir K1, K2 e K3 aqui, né? Vamos fazer, ó. P de x vai ser igual a que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. Estão acompanhando? Nem anota agora, presta bastante atenção aqui em mim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa multiplicação, né? Vamos lá. Na verdade, em vez de fazer essa multiplicação, vamos calcular o nosso A. Como é que a gente calcula o nosso A? Quando eu substituir x por zero, eu vou ter o resultado 12. Então, eu posso falar que aqui 12 é igual a que multiplica 0 menos 1, menos 1. 0 menos 2, menos 2. 0 menos 3, menos 3. Certo? Então, 12 é igual a que multiplica menos 1 vezes menos 2, né? O sinal disso aqui eu sei que vai dar negativo, né? Menos, menos e menos. Deixa eu colocar o sinal negativo aqui logo. Menos. Vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, menos 6A. Então, se eu achar o valor de A aqui, vou achar que o valor de A vai ser quanto? O valor de A vai ser menos 2, né? 12 dividido por menos 6. Beleza. E agora, o que a gente vai fazer com o nosso problema aqui? Agora a gente vai fazer achar o polinômio, né?
Ou seja, eu vou pegar isso aqui, substituir o A por menos 2 e fazer toda essa continha. Vamos lá. Fazer essa distributiva. Ó, x, que muito... Deixa eu pegar ali o outro pincel. Olha só. X que multiplica x. Vou ter x quadrado, né? Então, ó, A que multiplica x quadrado. X que multiplica menos 2, menos 2x. Menos 1 que multiplica x, menos x. Menos 1 que multiplica menos 2, mais 2. Vou ter isso aqui, que multiplica x menos 3. Certo? Beleza, vamos lá. Ó. Vai ficar x quadrado menos 3x mais 2, que multiplica x menos 3. Agora basta multiplicar aqui, ó. X ao quadrado, que multiplica x, x cubo. X ao quadrado, que multiplica menos 3, menos 3x quadrado. Beleza. Menos 3x, que multiplica x, menos 3x quadrado. Menos 3x, que multiplica menos 3, mais 9x. Menos 2, positivo, que multiplica x, mais 2x. 2, que multiplica menos 3, menos 6, né? E tudo isso que multiplica A. E A é quanto? A é menos 2. Beleza? Estão acompanhando aí? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos agrupar os semelhantes, né? E vamos multiplicar todo mundo por menos 2. Então, ó, x ao cubo é menos 3x quadrado. Menos 3x quadrado dá menos 6x quadrado. Mais 9x mais 2x dá mais 11x. Menos 6, escrevo menos 6. Beleza. Então, meu polinômio, posso escrever como? Menos 2, né? Ó, meu polinômio de x vai ser menos 2x ao cubo. Menos 2x ao cubo. Mais, né? Ó, menos que multiplica com esse menos fica positivo. Mais 12x quadrado. Menos 22x. Mais 12. Então, esse é o meu polinômio do terceiro grau, que tem essas raízes e passa por esse ponto aqui, 0 e 12. Beleza? Deu para entender aí esse polinômio? E que a gente vai usar essas relações para encontrar nossas soluções, tá? Olha só. Aí a gente chega a um teoremazinho muito importante. Qual é esse teoremazinho? Relações de Girard. Então, a gente tem as relações de Girard para o segundo grau, que inclusive a gente já estudou. O que são as relações de Girard do segundo grau? Ele fala assim, ó, que o produto das duas, se eu tenho x1 e x2, as raízes da equação do segundo grau, né? E sempre que eu faço o polinômio igual a zero, eu aplicava a Bhaskara para resolver, certo? Só que eu tenho outra forma de resolver, que são as relações de Girard, onde a soma das raízes vai ser menos b sobre a, e a multiplicação das raízes vai ser c sobre a. Não é isso? Essas são as relações de Girard que a gente conhecia para as equações do segundo grau. Beleza. Quais são as relações de Girard para as equações de terceiro grau? Né? Se ele pedir ali. Então, vamos lá. Relações de Girard para as equações de terceiro grau. A soma das raízes também é menos b sobre a. Olha que lindo. Menos b sobre a.
a multiplicação das raízes, ó, a multiplicação das raízes é basicamente o C sobre A, só que é o último termo, tá vendo? O último termo sobre o A, porque é menos o último termo sobre A, né? Ó, presta bastante atenção. A multiplicação das raízes. E a combinação das raízes, ou seja, a multiplicação das raízes duas a duas, multiplica x1 com x2, x1 com x3 e x2 com x3, se eu somar isso aqui, eu vou ter o C sobre A. Então, é uma expressão que relaciona aí todos todos os termos aqui para a gente achar a nossa resposta, tá? Então, se a gente tem, normalmente, generalizando, né? Se eu tenho uma equação de grau maior que 1, né? Um grau maior que 1, que isso aqui dê igual a zero, eu posso aplicar as relações de Girard, onde ele me diz que as relações de Girard são válidas para polinômios de grau 5, grau 6, grau 7, né? Vai depender, ó. Tá vendo? A soma das raízes vai ser o segundo termo dividido pelo primeiro, né? A combinação das raízes 2 a 2, a combinação das raízes 2 a 2 vai ser o terceiro termo aqui dividido pelo primeiro. A multiplicação de todas as raízes, né? Ó, a multiplicação de todas as raízes vai ser o quê? Menos 1 elevado a n. Então, se for par, vai ficar positivo. Se for ímpar, fica negativo. De o último termo aqui, dividido pelo primeiro. Então, ó, percebam bem. Aqui vai alternar entre positivo e negativo. Tá vendo? Na combinação das raízes. Tá, Juan, onde você quer chegar com isso? Vamos entender o exemplo. Olha aí no livro. Ele fala assim, ó. Sejam x1 e x2 raízes da equação x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. E ele pede para calcular tudo isso aqui. Vamos lá para o 4. E eu acho que eu não... Estou com um pano aqui perto. O sol acabou de quente, tá? Vamos lá para o 4. Ele me deu a equação, né? A equação, né? O exemplo 2 aqui. A equação é x ao quadrado menos x mais 4. E ele pede 4 relações. Ele pede x1 mais x2. Ele pede x1 vezes x2. Ele pede x1, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. E ele pede x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Presta atenção que isso é matéria de prova, gente. Vamos lá. Como é que eu resolvo isso aqui, Juan? Através das relações de Girard. O que são as relações de Girard? Né? Eu tenho aqui a relação de soma, onde x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, e a relação de produto, onde x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Né? A gente tem essas duas relações aqui. Beleza. Então, o que eu faço? x1 mais x2. x1 mais x2 vai ser menos b, então menos 1. Né? Vai ficar menos 1 aqui com menos, fica 1 positivo sobre a, que vai dar 1. Achei minha resposta. x1 vezes x2.
C sobre A. 4 dividido por 1, ou seja, dá 4. Ok até aqui? Se tiver de falar alguma coisa, fala aí no áudio, tá? O chat está longe para mim. X1, o inverso de x1 mais o inverso de x2. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Eu não sei quem é x1 e x2, mas eu posso fazer isso aqui, ó, fazer o MMC entre eles. Presta atenção, gente, grava essa aula na cabeça. Está coisando aqui. Ó, o MMC entre eles vai ficar x1 vezes x2. x1 vezes x2 dividido por x1 dá x2. x1 vezes x2 dividido por x2 dá x1. Né? Então, ó, aqui em cima eu tenho soma, que é 1. Aqui embaixo tem o produto, que é 4. Então, o resultado disso dá 1/4. Beleza? E tem essa segunda operação aqui. Como é que eu resolvo essa segunda operação? Juan, olha só, eu tenho x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar produto notável. Né? Então, aqui eu faço ó, MMC, até anotar aqui para vocês. Quando encontrar esse tipo de questão aqui, o que a gente vai fazer? MMC, soma de frações, né? E quando a gente encontrar esse tipo de questão aqui, o que a gente faz? Produto notável. Como assim, Juan? Produto notável. Se eu fizer isso aqui, ó, x1 mais x2 e elevar ao quadrado, meu dia está como se fosse uma pedrinha. E elevar ao quadrado, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó, x1 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado. Não é isso? Então, ó, presta atenção. Olha o que a gente está chegando. x1 mais x2 é 1. Então, isso aqui vai dar 1 ao quadrado. x1 ao quadrado e x2 ao quadrado é o que eu estou procurando. Ó, isso aqui mais isso é o que eu estou procurando. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar ele juntinho. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. O que eu vou fazer com isso aqui? 2 vezes x1 vezes x2. x1 vezes x2 é igual a 4. Então, ó, posso pegar isso aqui. 4 vezes 2, 8. Então, mais 8. Substituir. O 8 passa subtraindo para cá. Então, olha só o resultado da nossa letra D. Vai ficar, fazer aqui mesmo, ó. x1. Isso está esquisito, ele está com as pedrinhas. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a quanto? 1 menos 8. 1 menos 8 dá menos 7. Beleza? Olha só. Então, ó, presta bastante atenção nisso aqui. Faz aí no caderno de vocês. Faz aí agora. Copia isso aqui. Eu só vou pegar o pano aqui para a gente continuar resolvendo, tá? Vou pegar para a gente resolver nosso próximo exemplo. Já volto.
Notaram aí? Então, vamos para o próximo e último exemplo da aula de hoje. No próximo exemplo, ele dá a equação. Estão me ouvindo aí direitinho, né? Próximo exemplo, ele dá o exemplo de uma equação dos terceiro grau. Ele fala assim, ó, sejam x1, x2 e x3 raízes da equação do terceiro grau, e ele dá aqui que 2x ao cubo menos 6x quadrado mais 2x menos 1 é igual a zero. E ele quer saber o quê? O A, letra A, que é x1 mais x2 mais x3. A letra B, que é x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. E a letra C, que é x1 vezes x2 vezes x3. E a letra D, que ele está pedindo o inverso da soma das raízes. Inverso, na verdade, a soma do inverso das raízes. Beleza. Ele está querendo tudo isso aqui. Vamos ajustar aqui de novo. Tem que parar de mexer nessa câmera. Vamos lá. Então, ó, presta atenção. x1 mais x2 mais x3, a gente falou que a soma das raízes é menos esse aqui sobre esse. Então, 6 sobre 2, que dá 3. Beleza? A multiplicação 2 a 2 desses das raízes vai ser o quê? Esse, né? Menos esse. Então, 2 sobre esse aqui. Sobre 2. Certo? Então, isso aqui vai dar quanto? 1. A multiplicação das raízes. Multiplicação das raízes, ó, é aquele último termo, que é esse aqui, né, sobre esse. Então, ficaria menos 1, menos C, sobre A, sobre 2. Aí a gente tem que lembrar do sinal, né? O sinal aqui, ele vai ser negativo. Por quê? Ó, nas relações de Ra, isso aqui vai ser C, na verdade, AB, né? B sobre A, menos B sobre A. Aqui, a gente vai ter a segunda relação, que é ABC, C sobre A. E aqui vai ser menos D sobre A. Ou seja, menos D menos 1 vai ficar positivo. E essa última relação, o que a gente faz? Mesma coisa lá da primeira. Lá do primeiro caso. A gente usa o quê? Isso aí. Usa MMC. Por que, Juan, a gente vai usar MMC? Soma de fração, né? Então, ó, se eu fizesse a soma de fração aqui, ficaria com denominador comum x1 vezes x2 vezes x3, né? Essa multiplicação dividido por isso dá x2 vezes x3. Essa multiplicação dividido por x2 dá x1 vezes x3. x1 vezes x3. Essa multiplicação dividido por x2 dá x2, x3, né? Dividido por x3 vai dar x1, x2. Beleza. Então, ó,
A soma das raízes 2 a 2 é menos C sobre A, que é 1. A multiplicação das raízes vai dar quanto? 1 sobre 2. Isso dividido por 1 sobre 2. O resultado disso dá 2. Beleza? Então, galera, na aula de hoje era isso que eu queria passar para vocês. As relações de Girard, as aplicações das relações de Girard, faltou a letra E. Tá? A gente faz, ó, letra E na próxima aula. E a gente... Próxima aula, sim, né? Da semana que vem. E eu espero que vocês tenham entendido aí. Ficou claro para todo mundo? Matéria de hoje? Deu para entender? O que a gente precisa fazer agora? Praticar. Ó, essas questões de 16 a 25 são tudo resolução de exercícios que a gente vai estar fazendo aí nas próximas aulas. Então, ó, beijão e até daqui a pouco. Só entendi do A ao C. Beleza, a gente volta na próxima aula fazendo a D, e eu faço a D e a E com vocês, tá bom?